um pouquinho das expedições socorristas. São compostas por todos aqueles que, de boa vontade, reconhecendo a bondade divina, se sensibilizam com a dor do seu semelhante porque viveram estas dores. Nós temos não somente aqueles muito próximos da terra, que são os que se melhoram, né? Que estavam doentes, enfermos e que se melhoram, que se reerguem, mas também aqueles que os coordenam, que são os mais experimentados. Às vezes egressos dessas lutas, porque todos passamos por equívocos, por erros. Então os espíritos que se iluminaram também se devotam a esta causa de socorro aos semelhantes, porque isso é manifestação do amor que nós aprendemos de Deus. E o que ocorre com as crianças que desencarnam e os jovens também? A criança, por sua natureza, ela tem muita facilidade de adaptação. Elas são levadas para ambientes próprios em que elas são colocadas à disposição de outras criaturas que trabalham na educação, que fazem o papel de mães por algum tempo, no sentido de acolher e orientar essas criancinhas que vão passar por transformações. Algumas de forma muito rápida, vai depender do grau de evolução do espírito, e outras de uma forma muito lenta, em função da sua limitação mental, das experiências que ainda não somou no tempo, quanto as outras, que avançam vertiginosamente e retomam uma estrutura mais madura. Mas nós temos várias colônias que acolhem essas crianças e que têm um trabalho específico sobre elas. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós vamos conhecer ali Blandina, que é a nossa Meimei, que vai se devotar ali às crianças e que vai ser entrevistada pelo André Luiz, que vai estar junto da sua vozinha, e lá ela vai realizar esse trabalho e vai dar notícias dele. Wagner, fale um pouquinho para nós sobre a cidade Novos Horizontes, que aparece descrita em um dos livros que você psicografou. Essa cidade ela foi revelada pelo espírito João Lúcio, que é o pseudônimo de um espírita muito valoroso das Minas Gerais, que atuou muito comprometido com a doutrina e com o evangelho, ligado à Federativa de Minas. E ele então trouxe notícias muito precisas sobre o movimento da espiritualidade, fortalecendo o movimento espírita aqui na crosta. E trouxe conotações interessantes acerca da capital de Minas Gerais, mostrando que ao fundarem a cidade, ela encontrou ressonância numa providência dos espíritos que haviam planificado um trabalho muito específico dentro da doutrina, gravitando em torno da interpretação do Evangelho de Jesus com o intento de libertá-lo para a humanidade. Então esta colônia, ela recebeu o nome de Novos Horizontes e ela tem características muito especiais, conforme ele descreve. Nós tivemos inclusive uma surpresa muito grata, porque no lançamento do livro, o Arnaldo Rocha, que é o viúvo do espírito Meimei, que se comunicou muito pelo Chico e que foi dirigente do Chico por muitos anos na cidade de Pedro Leopoldo, ele comunicou à direção da União Espírita Mineira que as informações eram legítimas, porque mais de 20 anos atrás o Chico tinha revelado a ele e ele nunca tinha passado essa informação para ninguém. As conotações então dessa cidade espiritual, elas têm um aspecto de cultura em termos de profundidade, porque não é uma cultura de mundo, é uma cultura que aprofunda os temas que o Espiritismo vem desenvolvendo no mundo, comprometidas com Jesus, essa cultura, ou essas expressões. E esta obra vai permitir ao espírito de João Lúcio, inclusive, conhecer nosso lar, e ele vai descobrir a vinculação, porque nosso lar é aquela colônia que tem uma prevalência sobre o Brasil. Foi uma das primeiras manifestações dos espíritos na nossa terra para atender à demanda mais qualitativa de trabalho realizado aqui neste país quase continental com uma missão muito especial. Então nós temos essa revelação que chega como incentivo aos corações que trabalham e que procuram dar um tom mais grave à doutrina dos espíritos naquele seu sentido de aplicação moral. Muito bom. Você é médium com uma faculdade de desdobramento, ou seja, você sai do corpo físico com consciência às vezes, não é mesmo? Corre.
Você alguma vez foi a uma dessas cidades espirituais? Nós já tivemos oportunidade de visitar algumas cidades, dentre elas Novos Horizontes, na sua base. Eu não conhecia amplamente a cidade, mas eu tive dificuldade quando o espírito começou a narrar sobre essa cidade. E eu fiquei bloqueado alguns dias no processo da psicografia, porque infelizmente a gente assusta. Nunca tive notícia, não tinha a menor referência sobre essa história, e os espíritos então autorizaram uma ida até aqueles movimentos básicos vibratórios que sustentam a cidade. E eu tive ali uma incursão e senti a realidade desta colônia que tem um papel muito importante naquela região. Mas visitei outras regiões de expressão menor, em que pude observar a beleza das plantas e dos animais. Então, por exemplo, regatos com peixes que tinham formas geométricas muito coloridos, e aquilo dava um tom de beleza, uma vitalidade àquele ambiente. Visitei também outras regiões de menor expressão, em que eu percebia o sofrimento, a luta das pessoas em função da sua retaguarda bem comprometida. Então a gente tem tido a oportunidade de vislumbrar alguma coisa do mundo espiritual. Wagner, as criações, as invenções na Terra têm inspiração do plano espiritual? Permanentemente. Nós temos inclusive uma citação no livro Os Mensageiros de André Luiz sobre aquele quadro do martírio de Saint-Denis. Nós tivemos a oportunidade durante o Congresso de Paris em 2004 de vê-lo no Panteão de Paris. O André Luiz vai descrever a informação do benfeitor quando ele fala: que beleza, vocês copiaram lá da Terra, né? Fala assim: não, meu filho, o artista veio aqui, identificou a tela, sensibilizou-se e a reproduziu na Terra. Então nós temos esses acontecimentos muito corriqueiros. Tanto é que nós temos a literatura de má qualidade, a literatura de boa qualidade, que é uma inspiração do mundo dos invisíveis. As criaturas geralmente não sabem que são movidas sob a influência dos espíritos, mas isso é a grande realidade. Nós temos a imaginação e vamos dar àquilo que conhecemos uma derivação, um estilo que nós próprios desenvolvemos. Nós não somos robôs, mas nós sempre partimos de alguma coisa que nós conhecemos. Então a gente vê, por exemplo, muita manifestação de arte que diz respeito à depressão, a um mundo inferior. É porque essa criatura que retratou ou viveu isso ou está em sintonia com esses ambientes. Essas obras geralmente elas deprimem, como existem aquelas que remetem a criatura aos arcanos da criação, em Deus nosso Pai. Agora, Wagner, se existem essas cidades espirituais, por que algumas entidades, algumas pessoas desencarnam e continuam vivenciando o dia a dia com os encarnados? Apego e profunda ignorância. Deus não violenta. Emmanuel nos ensina que Deus não usa violência, usa o tempo. E a partir disso nós vamos compreender que essas criaturas que ficam gravitando em torno da Terra é porque elas se alimentam desse material que a Terra produz e que elas produziram enquanto encarnadas e continuam a fomentar nos encarnados do mundo espiritual. É assim que nós vemos as criaturas que são viciadas, por exemplo, no álcool e vão incentivar as pessoas a beberem para poder ilusoriamente sentirem o prazer da bebida em função do seu vício. Outros na droga, outros no sexo, e aí vai no poder, né, no dinheiro, no acúmulo de bens. Então as pessoas ficam presas àquilo que é o objeto do seu interesse. Elas permanecem por algum tempo, a espiritualidade vai trabalhando, a sua renovação, muitas vezes em função de perigo do convívio dessas criaturas com aqueles que nem merecem esse tipo de assédio. Elas sintonizam com faixas espirituais que existem nos umbrais e então se remetem a esses ambientes. Mas quando elas têm um objetivo aqui na Terra, elas mentalizam e sem que percebam elas se transferem, porque o pensamento é o veículo do nosso desejo. Então nós podemos estar em algum lugar com alguém através do pensamento.